está abrindo a Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 37. A visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou, que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Eu convido o reverendo Salvador, esteja levando a Deus em oração de iluminação. Ó Deus, estamos felizes de estar aqui, ouvindo a leitura da tua palavra. Com certeza o Senhor tem algo especial a nos dizer. E nesta manhã, nosso coração seja revigorado, ensinado pelo Senhor, corrigido, e que, iluminados por teu Espírito, compreendamos a tua mensagem. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pesquisando na internet entre 2023 e 2024 sobre o que as pessoas são capazes de fazer pelos seus fãs, eu vi uma reportagem no YouTube em que um grupo de jovens estavam acampados em frente a uma arena onde iria acontecer um grande evento. Um cantor famoso iria cantar naquele local. E interessante que um mês antes desse evento acontecer, aquele grupo de jovens já estavam ali esperando. E o repórter questionando aquele grupo de jovens o porquê que eles estavam ali e esperar aquele tanto de tempo, aqueles jovens vão dizer, com brilho nos olhos: é porque nós queremos o primeiro lugar, nós queremos o centro, nós queremos estar pertinho ali do nosso ídolo. E tem mais, ele tem um costume de pular na galera. E já pensou se eu puder tocar nele? Ou melhor, se eu puder tirar uma selfie? Ribelinos, será que nós estamos com brilho nos olhos para pelo menos uma hora de evangelismo? Ou será que eu vou ter que ouvir novamente para os corredores algumas pessoas dizendo: é só meia hora, você só vai lá, canta, ora, lê um texto e vem embora, vem jogar seu futebol, vem jogar o seu vôlei, vai para qualquer lugar, para a sorveteria, para o parque? Lucas capítulo de número 16, versículo 8, parte B. Porque os filhos do mundo
são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ezequiel, em 593 a 570, ele profetiza, ele é o profeta do Senhor, que vai mandar a mensagem ao povo de Israel, para que creia no Senhor. A missão de Ezequiel é encorajar o povo de Israel a crer no Senhor, que o Senhor traria o povo de volta para a sua terra. Nós lemos em Ezequiel 33, versículo 10 e 11, o Senhor vai dizer a Ezequiel, dizendo: olha Israel, olha Ezequiel, Israel está dessa forma, eles estão como mortos, eles estão dizendo, como pois viverei? Mas você vai dizer a ele, que eu sou o Senhor, eu vou fazer algo grandioso na vida deles, porque eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho. E essa é a missão que Ezequiel tem, para anunciar aquilo que Deus mandou, para falar aquele povo que já estava sem esperança, que Deus cumpriria a sua promessa. E essa é a mensagem de hoje: restauração, o poder de Deus. Qual a causa do cativeiro? O povo de Israel, eles falharam com seu Deus, eles cometeram alguns pecados, eles desonraram ao Senhor e quebraram o pacto, a aliança de Deus para com eles. Cometeram diversos pecados, incluindo idolatria. Adoraram a outro Deus. Havia injustiça social, havia opressão dos pobres, e havia corrupção na liderança, nos juízes de Israel. Profanaram o sábado e o templo do Senhor. O egocentrismo, o homem no centro, o homem achando que está fazendo as coisas certas e se esqueceram do seu Deus. Então vem a mão poderosa de Deus e pesa sobre eles. Por isso eles estão ali no cativeiro babilônico. E a pergunta é: o que Deus pode fazer diante desse cenário? Em primeiro lugar, Deus mostra ao profeta uma visão, que está lá do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Numa visão, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E ao caminhar ao redor daquele vale de ossos secos, Ezequiel, com certeza em seu coração, ele vê um cenário de tristeza, um cenário de horror, de terror. Ele vê algo sem esperança, aqueles ossos estão sequíssimos. E a palavra do Senhor vem a ele dizendo: acaso, Ezequiel, pode reviver esses ossos? E Ezequiel vai responder ao Senhor: Senhor, tu sabes. Então profetiza a esse povo, a esses mortos, a esses ossos, para que vivam, para que o meu espírito adentre a vida deles, para que nasce sobre eles tendões, carne, para que venha a pele. Enquanto Ezequiel profetizava, houve-se um ruído, um barulho, ossos batendo em ossos, cada um ao seu esqueleto. E ali Ezequiel, num cenário de terror, ele vê as maravilhas de Deus, o milagre de Deus acontecendo naquele momento. Havia agora tendões naqueles ossos, a carne começou a se estender pelo seu corpo e veio a pele. E agora o exército está ali, mas há um porém: não havia neles ainda o Espírito. Sem o Espírito não há vida. Lá no Éden, Deus modela o homem, faz ele perfeito, mas não há o Espírito. O homem não pode se mover, o homem não pode falar, o homem não pode fazer nada. Então Deus sopra na sua narina o fôlego de vida. Aqui Deus vai falar com Ezequiel: profetiza, fala ao Espírito, venha dos quatro ventos e sopra sobre esse morto. E acontece um grande milagre, aquele numeroso exército se coloca de pé. Meus irmãos, o que Deus pode fazer diante de um cenário em que não há mais jeito, e não há mais saída, em que aos nossos olhos já era? Deus pode restaurar, Deus pode demonstrar o seu poder. Em segundo lugar, Deus mostra ao profeta quem são esses ossos. Versículo de 11 ao 14. O Senhor vai dizer: esses ossos são a casa de Israel. Esses
Esses ossos são o próprio povo. O povo está como morto, como nós lemos na liturgia. O povo estava dizendo: como pois viveremos? Mas assim diz o Senhor: eis que vos tirarei, abrirei a vossa sepultura e tirarei vocês de lá. Eis que vou levar vocês de volta às suas casas, e vocês voltarão para Israel. Mas para que tudo isso? Para mostrar que eu sou o Senhor. O cativeiro durou 70 anos, e o povo retornou para Israel. Jesus anuncia a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E Deus espalha Israel. Qual que é a missão de Israel? Demonstrar que Deus, Ele é o Senhor. Qual o nosso papel? Mostrar que Deus, Ele é o Senhor. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que há na mensagem do Senhor, nesta mensagem, algo vindo da parte de Deus para nós, nesta manhã. Algo que possa ser feito. Nós temos que anunciar o Senhor. Nós temos que demonstrar que nós servimos ao Senhor com o nosso viver. Porque tem muitas pessoas que estão mortas. E aqui não está falando de morto lá fora, está falando de mortos dentro da igreja, dentro do povo de Israel. Está falando que muitas vezes o que está acontecendo é que o homem está confiando em si mesmo. E por isso a mão de Deus pesa. E diante de qualquer cenário, Deus ele pode mudar. Mas vem as consequências dos nossos atos. Vem as consequências dos atos do povo de Israel. E essa foi essa mensagem que Ezequiel levou a este povo. E ao meditar sobre esse tema, ao meditar sobre essa palavra, Deus falou algo no meu coração para os dias de hoje. Como está o Israel de Deus hoje? Raça eleita, povo de propriedades exclusivas de Deus. Em uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu assisti pelo YouTube, ele vai falar que na Holanda as igrejas estão vazias. Na Escócia, de John Knox, fundador da igreja presbiteriana, discípulo de João Calvino, lá em Friburgo, o templo está lá, mas não é mais uma igreja. Na Inglaterra, de grandes avivamentos, apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja. As igrejas estão sendo vendidas e transformadas em mesquitas, em museus e em bares. Na América, as denominações históricas estão perdendo milhares e milhares de pessoas todos os anos. E aqui no Brasil, muitas igrejas já não creem mais como seus seminários ensinam, que a Bíblia é a palavra de Deus. Estão se entregando ao liberalismo. Estão se entregando à igreja cheia, templos luxuosos, de pessoas vazias. Fecho aqui sobre a mensagem do Hernandes. E falo agora como Ibelino, conhecedor da história da igreja presbiteriana. Quantos pastores de gabinetes, quantos pastores que estão nos seus gabinetes não conhecem a vida da igreja, não conhecem como estão as suas igrejas, não sabem nem o que se passa no meio do seu povo. Até tem redes sociais, alguns deles, e até acompanham, mas os seus membros podem postar o que quiser, que eles não vão falar nada. Não posso perder esse membro. Meus irmãos, ou nós voltamos para a palavra, ou Deus vai pesar a mão sobre as nossas vidas. E quantas lideranças autoritárias que estão afundando as igrejas. O povo já não tem mais participação nas igrejas, não tem mais voto. Estão tomando de conta, achando que são donos. A igreja já não é mais o templo de adoração ao Senhor. Mas agora essas igrejas se transformaram em empresas em que pastores estão recebendo bem. E eles mantêm aquele salário ali, já está bom. Ou nosso coração se queima pela verdade, ou infelizmente nós vamos ver a mão de Deus pesando sobre nós também. Aqui mesmo no Ibel, quantas igrejas mandaram ibelinos para cá? E às vezes essas igrejas esqueceram deles, não ofertam mais, não perguntam como estão,
Às vezes a turma assiste aquele Ibelino, o próprio Ibel assiste o Ibelino, cuida do Ibelino, mas suas igrejas nos abandonaram. Louvado seja Deus, que é o Senhor que conduz a história, que é o Senhor que nos traz até aqui, que é o Senhor que fala conosco, e às vezes não é questão financeira, é questão de irmandade. Se somos um povo, porque há divisão, porque há um querendo ser melhor que o outro. E tem mais, tem muitas igrejas que mandam Ibelino para cá, e às vezes essa pessoa acha que aqui é uma colônia de férias, e vem brincar com o sentimento dos outros, e vem brincar com a palavra de Deus. O seu João está lá na lavoura, uma hora dessa, no sol quente, rachando, para ganhar um salário mínimo. Ou a dona Maria, diarista, dona de casa, está trabalhando para ganhar um salário mínimo, para, no final do mês, dizimar na igreja, ofertar na igreja. A igreja sustenta ibelinos que chegam aqui e falam de qualquer jeito. Na sala de aula não tem respeito com os pastores, mexe no celular escondido. Nas igrejas, às vezes eu até presenciei, foi muito triste, quando eu cheguei aqui no Ibel, é um converseiro dentro da igreja, era uma mexeção no celular. Misericórdia, meus irmãos, acaba comigo. Nós que era para darmos exemplo, nós às vezes somos os piores que temos, e eu coloco no meio. Eu já ouvi na sala de aula que em muitos lugares não quer mais Ibelino, não. Não quer mais missionário, não. E a pergunta é, vamos fazer a diferença? Esse vale de ossos secos possa ser transformado, nós possamos sentir verdadeiramente o poder de Deus, a começar por quem sobe num púlpito, pregadores da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus, estão mortos, a vida espiritual morta, sobe num púlpito como esse, ou em outros púlpitos da vida, com um sermão morto. Um sermão morto, ele mata. E a igreja já está morta, nem a igreja para cobrar, nem a igreja para chegar junto. A igreja já está acostumada com esse tipo de sermão. Um sermão morto mata. Nas palavras de John Wesley, para nós nessa manhã, ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Ah, meus irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Nós estamos aqui porque não somos melhores que ninguém. Se não há um chamado de Deus, se não há Deus agindo no nosso coração, nós somos um vale de ossos secos. Independente do que aconteça no Ibel, independente de quem vem aqui pregar aqui na frente, independente do nosso viver, da nossa condição financeira, nós temos que servir ao Todo-Poderoso. A Ele prestaremos conta. Que a chama do Espírito Santo aqueça o seu coração, aviva o seu coração, te desperte para a obra melhor desse mundo, que os anjos anelaram em fazer, e Deus disse, não, eu confiei a eles, é eles quem vão fazer. E concluindo, o vale de ossos secos é um povo sem Deus, sem vida, é um povo totalmente entregue ao liberalismo, às suas vontades, aos seus desejos. Isso traz grandes consequências, causando sofrimentos e dores, mas que bom que Deus é misericordioso. Meus irmãos, eu passei 2 anos aqui sofrendo, achando que eu poderia mudar a igreja, achando que eu poderia fazer algo diferente, e me esqueci que é o dono da igreja, é Ele. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A obra é de Deus. Em vez de eu estar cobrando, em vez de eu estar macetando a mesma coisa, em vez de eu estar ali sugando a pessoa, o que eu tenho que fazer? Senhor, vale de ossos secos. Pai, desperta esse povo, porque tem muitos lá fora carecendo da mensagem, e nós estamos brigando dentro da igreja, e nós estamos discutindo, nós estamos causando divisão, as nossas programações só são para nós mesmos. Pai, desperta o teu povo. É isso que Deus fez na minha vida, e nesse 3º ano eu louvo a Deus por isso. Porque eu fui solto das algemas de achar que eu posso mudar a igreja. Eu posso mudar a mensagem. Eu posso falar aquilo que eu quero. Lembre-se bem,
Deus é quem faz para que a glória dele seja vista em nós e através de nós. Aplicação. Ao olhar para nós mesmos, o que será que nós vemos? Olhe para você mesmo. Como Deus te chamou? Com dinheiro, sem dinheiro? Com preparo, sem preparo? Como foi que Deus te chamou? Como Ele tocou no seu coração? Será que Ele está encontrando um servo bom e fiel? Lembre-se, a obra é dele. Ao olhar para você mesmo, ver Jesus em você, ver a graça de Deus em você. Eu não consigo, eu não posso, mas a graça é maior do que a vida. Deus vai me ensinar, eu vou aprender, eu quero ser diferente. Porque se não formos para nós fazer a diferença, o que nós estamos fazendo aqui? Se for para ser igual aos outros, aqui nós temos a porcentagem brasileira, diz que os evangélicos passaram os católicos. Passaram em quê? No número? Porque de acontecimento não mudou nada, fez foi piorar. Os crentes não querem mais ir na igreja, os crentes não querem mais compromisso. Então, olhe para você e seja você um canal de bênção ao Senhor. Ao olhar para a igreja, para o real cenário da igreja, o que podemos fazer para não cair na mesmice? Eu vou usar o exemplo das professoras de educação cristã também. Elas falaram que a gente vai sair daqui com uma bagagem. E a mala minha está grande. Tem ribeirinhos que forma, chega no campo e a mala continua fechada. Tem outros que já chegam no campo e já querem despejar. Doutrina, eu tenho conhecimento, eu sou bom, eu fiz isso, eu vou mudar essa igreja. E acabaram regando, caindo. E teve que se comportar e aderir. E nós, o que nós podemos fazer, meus irmãos? Ao olhar o cenário da igreja hoje, como a igreja se encontra, a gente chega com uma bagagem e aos poucos a gente vai tirando de dentro e vai ajudando aquela igreja. Seu irmão caído ali, eu vou lá ajudar, eu vou ali emprestar meu ombro amigo, eu vou ali orar com ela, eu vou ali visitar. O evangelismo, tem várias pessoas perdidas, tem pessoas no álcool, nas drogas, você tem coragem de ir lá? Deus te dá poder para você entrar onde você nem pensa e realizar os grandes feitos do Senhor. Porque a igreja não é um templo de 4 paredes, a igreja somos nós. Somos nós. E nós possamos ser árduos na obra do Senhor. Seja você árduo na obra do Senhor. Que o seu coração queime, arda em seu coração o desejo de missão, o desejo de ajudar a igreja, o desejo de que a igreja ela venha a ser fortalecida pela sua vida, pelo aquilo que você tem, que é o Espírito Santo do Senhor na sua vida, para que essa igreja possa caminhar e assim seja fortalecida no Senhor. Busque poder no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo não há vida. Os vales de ossos secos, não há vida ali. Mas o Senhor pode soprar ainda nesta manhã nos corações, para que haja vida, para que haja um verdadeiro avivamento, para que haja um poder de Deus ali nas nossas vidas, ou naquela igreja que está em sequidão. Deus pode realizar o seu poder, e nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer como Ele deve agir, ou acharmos que Ele não pode fazer isso ou aquilo. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, meus irmãos. Não fazer tudo como o mundo está fazendo, mas diante da palavra, nós podemos dizer: assim diz o Senhor. E essa palavra tem um peso, que não vem de nós, mas vem do Senhor, nosso Deus. Que assim seja em nossos corações. Que assim seja em nossa vida. Que você possa fazer a diferença. Que você possa ser diferente. Que ao sair daqui, você possa ser um bom aluno, um bom servo de Deus, uma pessoa que está disposta a fazer de tudo para ajudar na obra do Senhor, enfrentar qualquer desafio, qualquer luta. Você também está convocado a não pensar que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não há mais saída. E agora a colocar nas mãos de Deus, se for da tua vontade, se for do teu querer, que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade santa.